Gostaria de fazer a leitura, portanto, de Lucas capítulo 18, versículos 35 a 43. José Júnior, que Deus abençoe. Beth, que Deus abençoe. Lucas capítulo 18, versículos 35 a 43. Eu diria que nós temos aqui uma experiência de um homem que já foi palco de muitas mensagens e ainda continua, até porque a experiência deste homem relatado aqui, Lucas capítulo 18, versículos 35 a 43, diz muito a respeito daquilo que acontece conosco. Então nós leremos Lucas capítulo 18, versículos 35 a 43. Irmãos e Meire, que Deus abençoe em nome de Jesus. Aqui em Lucas, no capítulo 18, versículos 35 a 43, nós encontramos a palavra do Senhor nos dizendo assim: aconteceu que, ao aproximar-se Jesus de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho. O que ele estava fazendo? Pedindo esmolas, nos diz a Bíblia. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Irmã Lucimar, que Deus te abençoe. Estamos lendo Lucas capítulo 18, versículos 35 em diante. A história do cego Bartimeu. Então, versículo 37 vai nos dizer assim: anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava por aquele lugar. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi o clamor do cego Bartimeu. E a Bíblia nos fala que os que iam com Jesus na frente o repreendiam para que se calasse, mas o cego Bartimeu, porém, cada vez gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. Então a Bíblia nos diz: e tendo ele chegado, perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Bartimeu respondeu: Senhor, que eu torne a ver. Então nos diz aqui que Jesus disse a ele: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. E o versículo 43 nos diz que imediatamente o cego Bartimeu tornou a ver e seguia-o, ou seja, seguia a Jesus, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Amém? Deus, nós queremos nesse momento, Pai, colocar os nossos irmãos que estão nos assistindo agora diante do Senhor. Tu sabes, ó Deus, que se passa na intimidade de cada um dos teus filhos. Tu sabes que está no coração, ó Deus, tu sabes que tem envolvido, Pai, cada um dos teus servos. E eu quero abençoá-los nesta noite, em nome de Jesus. Pai, que a tua palavra lida, ó Deus, possa ser compreendida e aceita e colocada em prática, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Então você que está nos conectando agora, nós lemos Lucas capítulo 18, versículos 35 a 43, que vai nos falar sobre o cego Bartimeu. Amados, é muito importante nós pensarmos que o cego Bartimeu, ele é um retrato da sociedade hoje, né? Ou seja, a Bíblia nos fala que ele possuía duas características: ele era cego e era mendigo. Então essas duas características estavam presentes na vida de Bartimeu. E além disso, a Bíblia nos fala que ele estava à beira do caminho. Então nós entendemos, né, claramente que a sociedade, ela também anda de igual maneira cega
E nós temos visto muitas pessoas mendigas, não no sentido às vezes literal, embora tenhamos muitas pessoas desprovidas de recursos materiais, mas nós estamos vendo uma sociedade cega, uma cegueira espiritual, uma cegueira que vai muito mais além do que a capacidade da gente de enxergar as coisas. Há muitas pessoas que elas têm a visão, essa visão que nós chamamos, esse aspecto oftalmológico normal, mas estão cegas espiritualmente falando. Aliás, até um hino que nós entoamos, que vai nos dizer assim: ó, com o cego eu andei, não é? E perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Há muitas pessoas que estão cegas, estão totalmente desapercebidas, sem terem a compreensão, o entendimento daquilo que Deus tem para as suas vidas. E nós encontramos aqui na figura do Bartimeu, um homem que era cego, então desprovido da capacidade visual, um homem que estava à beira do caminho. Estar à beira do caminho nos remete à ideia de alguém que se encontrava desiludido. É muito comum nós encontrarmos pessoas que, quando elas estão um pouco desanimadas, elas ficam sempre à margem de alguma coisa, elas ficam sempre à beira de alguma coisa, não é? Elas ficam à beira da sociedade, ou seja, o mundo todo está circulando, as coisas estão acontecendo, mas as pessoas elas ficam arredias, elas ficam distantes. O cego Bartimeu estava à beira do caminho. Estar à beira do caminho nos fala de desesperança, nos fala de desconfiança, nos fala de desencorajamento, desânimo. E a Bíblia nos fala então que Jesus ele passava por Jericó. É muito importante nós pensarmos que esse ato de Jesus passar nos chama a atenção, porque muitas vezes nós temos Jesus passando também nas nossas vidas, Jesus passando por onde nós estamos. Quantos de nós já não fomos cercados por Jesus de todos os lados? Eu me lembro que quando eu ainda não era convertido a Jesus, eu me lembro que onde eu me encontrava, alguém estava ali sendo usado por Deus, me trazendo uma mensagem de salvação, uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé. E eu fiquei cercado, porque eu estava transitando pela rua, de repente alguém chamava um colega meu, começava a falar de Jesus para ele, e eu ouvia Deus falando comigo. Eu estava no trabalho, de repente aparecia alguém ali, começava assim: jovem, você já ouviu falar de Jesus? Eu estava numa festa e de repente vinha alguém dizendo assim: olha, eu queria falar para você sobre alguém que pode gerar esperança no coração do homem. E eu me via cercado de todos os lados, Deus usando pessoas diversas para estarem me trazendo uma palavra naquele momento, uma palavra de encorajamento, de fé, uma palavra de salvação. Jesus estava passando pela minha vida e eu entendi, tive discernimento desse ato de Jesus passar por mim, e eu agarrei a Jesus. É interessante porque a Bíblia aqui nos diz que Jesus passava, sabe? Jesus passava. Aqui nos diz aqui o versículo 35 que nós lemos, né? E então prosseguia Jesus, olha, subindo de Jerusalém, e aconteceu que ao aproximar-se, e ele vai passar, né? Ele vai passar. Aqui nos diz a palavra do Senhor, ele vai passar. Então, e aqui nos diz a palavra do Senhor, que nesse ato, quando Jesus estava passando, o cego Bartimeu, interessante, porque a palavra do Senhor nos diz que o cego Bartimeu, ele ouviu o tropel da multidão, ele ouviu o barulho da multidão, ou seja, ele estava sem a sua capacidade auditiva, os 5 sentidos que nós temos, ele estava sem a capacidade auditiva, mas ele, a capacidade visual, ele estava sem a sua capacidade visual, mas ele era possuidor da sua capacidade auditiva. Então, quando Jesus estava passando, o cego Bartimeu ouviu o tropel da multidão, ele ouviu o barulho da multidão, e lançando mão desse recurso da sua capacidade auditiva, a Bíblia diz então que ele perguntou: o que está acontecendo? Aquilo chamou a atenção dele, aquilo despertou o coração de Bartimeu, e ele pôde perguntar assim: o que está acontecendo? E alguém talvez informalmente
Alguém apenas informou ele assim: olha, Jesus o Nazareno está passando. Jesus o Nazareno está passando. E eu fiquei pensando, sabe, essa informação, Jesus o Nazareno está passando. Nessa noite, nós precisamos, nós que somos cristãos, nós temos essa mensagem. Você tem essa mensagem, você precisa ser o portador dessa mensagem, você precisa ser o veículo, o instrumento de Deus a levar esta mensagem para as pessoas, em face da cegueira espiritual que elas estão envolvidas, em face à desilusão que elas se encontram, em face ao fato delas estarem, sabe, mendigando, ou seja, não usufruindo das belezas, daquilo que Deus tem para as suas vidas nesse mundo. Você tem a mensagem. Qual é a mensagem? Jesus o Nazareno está passando. Você vai em uma casa, diga a esta casa: Jesus o Nazareno está passando aqui nessa noite. De que maneira? Através da minha vida, da minha instrumentalidade. Deus está passando aqui nessa noite, Jesus está passando aqui, através do que eu vim trazer para você, para a sua família. Alguém então disse para o Bartimeu: Jesus o Nazareno está passando. Você tem falado para as pessoas a respeito desse Jesus Nazareno que está passando? Muitas não têm a capacidade visual porque elas estão cegas espiritualmente. Elas não conseguem ver, vislumbrar o que Deus tem para as suas vidas, mas elas têm a capacidade auditiva. E a Bíblia diz então que a fé, ela vem em decorrência da capacidade da pessoa ouvir o Evangelho. Você pode levar uma mensagem para essas pessoas. Então nos chama a atenção o fato de Jesus estar passando ali naquele momento, a condição do cego. Jesus está passando, e aquele que veio ao cego disse: Jesus o Nazareno está passando. Que maravilha! Jesus o Nazareno passa nesse momento. Sabe, essa é uma mensagem que certamente nos dias que nós estamos vivendo, é uma mensagem que estará despertando os corações. As pessoas estão sedentas, estão com fome, sede não de bebida, fome não de comida, mas estão com sede de ouvirem a palavra de Deus. E nós temos a palavra de Deus. Você tem a palavra de Deus, você pode ser um instrumento de Deus a falar aos seus, aos da sua casa, aos da sua família, aos da sua convivência, aqueles que você, sabe, tem um contato, quer seja via Facebook, YouTube, quer seja Instagram, que você tem um contato com algumas pessoas. Diga para essas pessoas: Jesus Nazareno está passando, Jesus Nazareno está transitando na sua vida nesse momento, apegue-se a Ele. Essa é uma mensagem que gera esperança, é uma mensagem que desperta o nosso coração, que desperta a nossa vida para aquilo que Deus tem para realizar no coração do pecador. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas a mensagem que alguém disse àquele cego Bartimeu, dizendo: Jesus o Nazareno está passando. Meus amados, a gente sabe que geograficamente, né, Jericó venta muito, é muito deserto, e aquele moço estava ali, sabe, talvez desiludido pela sua própria condição, cego, mendigo, sem recursos materiais, totalmente sem esperança. Assim há muitas pessoas à nossa volta. Quero enfatizar sobre isso para você entender. Pode ser gente da sua casa, da sua convivência, da sua família, que esteja, sabe, sendo ali pessoas cegas espiritualmente, não estão conseguindo ver o que Deus tem para as suas vidas, ou pessoas que estão mendigando, pessoas que não compreenderam que em Deus nós temos toda a suficiência da nossa alma. Em Deus nós encontramos tudo o que o nosso coração pleiteia, deseja, almeja. E nós temos a mensagem. Qual é a mensagem? Jesus o Nazareno está passando. Jesus o Nazareno está passando. Repetidamente diga ao seu coração nessa noite: Jesus o Nazareno está passando aqui na minha casa. Jesus o Nazareno está passando agora pelo Brasil. Jesus o Nazareno está passando agora na história dos meus familiares, porque eu estou dizendo a eles: Jesus o Nazareno está passando. E em decorrência dessa mensagem, usando a sua capacidade auditiva, e não apenas isso, usando a capacidade de fala que o cego Bartimeu ele possuía, esse cego de Jericó, a Bíblia diz então que ele pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim.
Irmãos, quando nós compreendemos, quando o homem compreende que Jesus o Nazareno está passando, certamente o próprio Espírito Santo de Deus que nos leva à presença do Senhor, também conduzirá, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, levará o homem a clamar a Jesus, porque não há um outro caminho, não há uma outra solução para os nossos problemas, a não ser em Jesus, para os nossos problemas reais, para os nossos problemas espirituais, porque nós sabemos que o milagre do Senhor está dividido em quatro direções, ou seja, o poder do Senhor, da capacidade do Senhor de realizar milagres, nós falamos recentemente, está dividido em 4 questões importantes. Ele tem poder sobre a natureza, o Senhor tem poder sobre as enfermidades, o Senhor tem poder sobre os demônios, o Senhor tem poder sobre a morte. Ou o Senhor age na natureza, ou o Senhor age nas enfermidades, ou o Senhor age expulsando os demônios, fazendo com que os espíritos malignos que estão aí trazendo desconforto para as pessoas, Jesus ele age expulsando essa casta de demônios, esses demônios que querem aprisionar, entristecer, gerar desconforto nas casas, nas famílias. É muito importante você pensar nisso. Jesus passava por Jericó, e quando Jesus passava por Jericó, existia ali aquele cego, representação do mundo hoje, o mundo que está cego espiritualmente, o mundo que está distanciado de Deus, mendigando, não porque Deus não tem poder para suprir as suas necessidades, mas mendigando no campo espiritual, porque se encontra esse mundo distante do Senhor. Mas a mensagem do Senhor é uma mensagem que nos traz esperança, é uma mensagem que nos traz conforto, é uma mensagem que gera em nós todo o conforto necessário que nós precisamos para, meus amados irmãos, despertar o nosso coração. Eu gostaria que você, que se encontra conectado nesse momento no Facebook, também fosse lá no YouTube e visse para mim se está funcionando também o nosso YouTube, né? Se está saindo som, se está tranquilo. Dá-nos um parecer, por gentileza, para que possamos. O YouTube está sem som, então é um probleminha aqui que a gente vai tentar resolver, mas agora nós vamos dar continuidade à nossa mensagem aqui no Facebook. Minha esposa, por gentileza, nos ajude aí no YouTube, né, resolvendo esse problema para nós. Bom, então eu queria que você pensasse, você que está no Facebook, queria que você pensasse nesse momento, né, a respeito dessa capacidade, né, que nós temos de levar uma boa mensagem para aqueles que precisam da salvação, precisam da atuação de Deus em suas vidas. Amados, é muito importante, sabe, você compreender. Então, está claro para você que está nos ouvindo, que o poder de Deus em realizar milagres, ele está dividido na ação de Deus na natureza, nas enfermidades, sobre os demônios e também sobre a morte. Está claro para você nessa noite? Então, meus amados irmãos, eu preciso que nós estejamos com essa visão para compreendermos a profundidade dessa mensagem, a profundidade do que Deus tem para as nossas vidas. Eu preciso que você esteja compreendendo, entendendo, né, essa questão tão importante. Por quê? Porque o cego Bartimeu, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Olha, as pessoas que ele estavam, porque existia uma multidão que estava com Jesus, as pessoas que ele estavam, elas, meus amados irmãos, se encontravam ali, sabe, naquele momento, naquele instante, tão indignadas com a postura do cego Bartimeu, que elas começaram a reprimi-lo para que ele se calasse. Elas começaram a fazer com que ele se calasse, que elas começaram a intimidá-lo. Mas a palavra de Deus nos diz que o cego Bartimeu, ele não se intimidou, ele passou a clamar mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Sabe o que nós aprendemos aqui?
é que, em face ao fato de Jesus estar passando por nós, nós devemos, meus amados, estar atentos àquilo que nos cerca no dia a dia. Deus tem falado conosco, Deus tem, tocado no nosso coração. Nós precisamos clamar a Jesus. O cego Bartimeu clamou a Jesus, e eu gostaria de entender, e a palavra dos Senhor nos diz que se nós nos calarmos, as próprias pedras clamarão. Ou seja, o mundo, a Bíblia nos apresenta 3 grandes clamores. Quais são os clamores que nós encontramos na Bíblia? Nós temos o profeta Isaías, no capítulo 6, nos falando sobre o clamor do céu, em que Deus disse para o profeta: quem enviarei que há de por mim? Então há um clamor dos céus, Deus dizendo: quem enviarei que há de por mim? Há um clamor, meus amados irmãos, aqui nessa terra, porque os homens, as pessoas estão clamando para que estejamos anunciando esse Cristo que passa por nós. E a Bíblia nos diz que se nós nos calarmos, as próprias pedras estarão clamando. Então nós precisamos, meus amados irmãos, clamar a Jesus. Precisamos clamar ao Senhor. Nós temos alguns irmãos do YouTube, nos sinalizando aqui que está sem som. Infelizmente, eu não tenho como agora estar mexendo no YouTube para fazer isso voltar, porque, a bem da verdade, eu nem sei como fazer nesse momento, mas eu queria assim trazer, direcionar os irmãos para o Facebook, os irmãos que estão aí, por gentileza, alguém escreve aí, pedindo o pessoal para migrar para o Facebook, por gentileza. Então, amados, ele clamou a Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nós vivemos num mundo que quer nos reprimir, que quer fazer com que a nossa voz esteja sendo suprimida de todos os lados, mas nós não podemos nos intimidar. Precisamos, amados irmãos, clamar a Jesus sempre. Precisamos rogar ao Senhor: Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus, tenha 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 misericórdia de mim. Precisamos clamar a Jesus: Jesus, tenha misericórdia de mim. Amados, o Senhor quer ter misericórdia de nós. Essa palavra misericórdia, ela é uma junção de 2 palavras no latim: miseratio, que quer dizer compaixão, e cordis, que quer dizer coração. Ou seja, na fusão da palavra é um coração compassivo. Um coração compassivo, que coisa maravilhosa! Um coração compassivo. Essa é a palavra que nós temos. Quando ele fala assim: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, ele está dizendo assim: Jesus, tem um coração compassivo comigo. E um coração compassivo, um coração cheio de perdão, é um coração cheio de benevolência, é um coração cheio de bondade. Aquele cego, ele clama pela bondade de Jesus, ele clama agora pela bondade, o ato compassivo de Jesus. Meus amados irmãos, o que nós aprendemos aqui, pastor? Nós aprendemos que, nós quando clamamos a Jesus, nós tocamos no coração do Senhor. Nós tocamos no coração do Senhor. Nós tocamos no coração de Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, firmes e ocultas que não sabes. Quando nós clamamos a Jesus, nós tocamos o coração de Deus. Quero uma prova de que nós tocamos o coração de Deus? Não apenas Bartimeu tocou no coração de Jesus, mas lá no passado, quando você lê Êxodo capítulo 3, quando Deus chama Moisés para a missão, a Bíblia nos diz que Deus falou para Moisés: Moisés, o clamor do meu povo tem chegado à minha presença, e eu vou descer e eu vou livrar o meu povo. De igual maneira, nós temos aqui o cego Bartimeu dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Embora a multidão se fez surda ali para o clamor do cego, mas o seu clamor chegou até Jesus. E quando o seu clamor chegou a Jesus, a Bíblia diz que Jesus parou e mandou chamá-lo.
Que coisa maravilhosa! Surpreendentemente agora, aquela multidão que o reprimia dizia: levanta-te, tenha bom ânimo, Jesus te chama. Eu não sei se você já parou para pensar, mas eu imagino a tamanha alegria com que o coração daquele cego Bartimeu foi invadido naquele momento, de uma posição de desesperança, de agonia, de tristeza, de mendicância. Agora Jesus para e manda chamar habitações, vai muito mais além, sabe? A misericórdia de Deus está muito mais além do que toda a nossa capacidade de compreendermos. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Que clamor que penetrou no coração de Jesus! E quando esse clamor chegou a Jesus, Jesus parou e mandou chamá-lo. E aqueles que estavam ali disseram para ele: levanta-te, tenha bom ânimo, Jesus te chama. E aquele moço se levanta, e ele vai onde Jesus estava. E quando ele estava ali perto de Jesus, Jesus faz a ele uma pergunta: que queres que te faça? E ele estava consciente do seu problema, ele estava consciente das suas limitações, ele estava consciente do que ele necessitava, ele estava consciente do que ele precisava receber de Jesus naquele momento. E ele então expressa para Jesus dizendo: Senhor, que eu torne a ver. Senhor, que eu torne a ver. Sabe, amados, naquele momento Jesus disse a ele assim: vê, a tua fé te salvou. Sabe, o propósito de Deus para conosco, para com os seres humanos, para com o mundo, é fazer com que o mundo veja, é fazer com que o mundo tenha uma capacidade de enxergar, porque aqueles que têm a sua visão normal, mas são cegos, aqueles que são cegos, muitos, não possuem a capacidade visual de forma literal, mas têm a sua capacidade visual, espiritual, aberta, porque foram restaurados espiritualmente falando. Deus não quer que nós estejamos cegos, espiritualmente falando. Deus não quer que nós estejamos, porque a cegueira, ela nos furta a capacidade de enxergarmos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E duas coisas eu gostaria de trazer como lição para nós, como reflexão fundamental. Primeira, aliás, eu quero retomar aqui, porque eu disse que há três clamores: há o clamor dos céus, a quem enviarei, e quem há de por nós; há um clamor da terra, os ímpios, se nós nos calarmos, estarão, a Bíblia diz, as pedras clamarão. E há também um clamor lá no inferno. Que clamor é esse, pastor? Lucas 16, a Bíblia nos diz que há um clamor lá no inferno, pois estando lá no Hades, o rico e Lázaro, a Bíblia diz que o rico clamava, dizia assim: Pai Abraão, mande que alguém vá ter com os meus irmãos, para falar para os meus irmãos, para que eles não venham parar nesse lugar de tormento. Mas era impossível aquele rico ser ali atendido na sua petição, porque aqueles que estavam do lado de lá, a Bíblia nos fala que eles não poderiam passar para o lado de cá, ou seja, não haveria hipótese alguma, qualquer condição do clamor daquele rico ser atendido. E nesse momento, eu acredito que de igual forma, há muitos que estão lá, que já estão experimentando, sabe, a agonia, o sofrimento eterno, dizendo: Pai Abraão, Deus, mande que alguém vá ter com a minha família, com os meus irmãos, para que eles não venham parar nesse lugar de tormento. Mas você tem essa mensagem de transformação, de cura e de restauração para compartilhar com as pessoas. Amados, duas coisas básicas eu gostaria de deixar conosco nessa noite. Primeira é que o cego Bartimeu, ele exerceu a sua fé. Ele exerceu uma fé que foi além da simples questão de ver. Jesus olha para ele e fala assim: vê, a tua fé te salvou. Vê, a tua fé te salvou. Que coisa maravilhosa! É nós compreendemos que de igual forma nós temos que exercer uma fé capaz de nos conduzir à salvação.
A Bíblia nos fala que pela graça de Deus nós somos salvos mediante a fé, e isso não vem de nós, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Portanto, meu amado irmão, minha irmã, em nome de Jesus, vamos exercer a nossa fé. Esse é o tempo de nós colocarmos a nossa fé em prática, de nós colocarmos a nossa fé, sabe, com toda a força em prática. É um tempo de estiagem, é um tempo, sabe, seco, é um tempo de grandes vendavais, figuradamente. Esse é o tempo de nós clamarmos a Jesus, exercemos a nossa fé, dizemos: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Mas em segundo lugar, e como ele exerceu a sua fé, nós percebemos que quando Jesus o chamou, o que ele fez? O que o cego Bartimeu fez? Ele deixou de si a sua capa. Já imaginou qual era o estado da capa do cego Bartimeu? Ele deixou de si a sua capa e ele correu e foi ao encontro de Jesus. Deixar a capa significa, é símbolo aqui de deixar a nossa pobreza espiritual. Ele estava deixando ali a fé do cego Bartimeu o levou a deixar a sua capa. Esse ato de deixar a sua capa certamente é porque Bartimeu sabia que Jesus mudaria para sempre a sua história, que Jesus mudaria para sempre a sua vida. Esse ato de deixar a sua capa significa que ali, deixando a sua capa, ele estava deixando ali agora a desilusão, a desesperança, a ausência de fé, a mendicância. Ele estaria deixando ali toda a sua insuficiência. Ele deixou de si a sua capa, símbolo da sua pobreza espiritual, literal, mas que para nós é símbolo de uma pobreza espiritual. Vamos deixar também exercer a nossa fé, deixando a nossa capa. Vamos deixar a nossa capa da desilusão nessa noite. Vamos deixar a nossa capa da pobreza espiritual, porque Jesus se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Amém? Você está entendendo a mensagem de Deus para o seu coração nessa noite? Se você estiver entendendo, diga um amém, para que possamos estar interligados nesse momento. Ele não apenas exerceu a sua fé, mas a segunda lição que nós aprendemos aqui é que, em face à transformação efetuada na sua vida, o cego Bartimeu, ele renunciou agora, não mais cego, mas tendo a sua visão retomada. A Bíblia diz que ele renunciou a si mesmo. Há um detalhe aqui muito profundo que nós encontramos quando você pega a sua Bíblia, portanto, no texto, na nossa referência, no nosso texto principal. Quando você pega Lucas capítulo 18, versículo 35 em diante, você vai encontrar a palavra do Senhor nos dizendo, meus amados irmãos, que naquele momento, o ex-cego agora de Jericó, ele seguia a Jesus estrada fora. Agora ele segue a Jesus estrada fora. Ele agora propõe no seu coração a se tornar um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus, alguém que agora iria acompanhar a Jesus em toda a sua trajetória. Nos diz aqui o versículo 42, em que Jesus fala assim: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. E no versículo 43 nos diz assim: então imediatamente ele tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Então naquele momento agora, o ex-cego Bartimeu, ele agora, meus amados irmãos, nos diz a palavra, seguia a Jesus, glorificando a Deus. Se a sua visão espiritual já foi retomada, se você já tem a sua capacidade visual, espiritual, de contemplar as delícias, contemplar a majestade, a soberania de Deus, as obras da natureza de Deus, os milagres de Deus, então a missão que pesa sobre nós é renunciarmos a nós mesmos e seguirmos a Jesus, glorificando a Deus, glorificando a Deus,
bendizendo a Deus. Senhor, louvado seja o teu nome pelos teus prodígios, pelas tuas maravilhas, pelo suprimento do Senhor, pela esperança que ora eu nutro o meu coração, estou me alimentando em nome de Jesus. Eu quero glorificar o nome do Senhor, porque o Senhor, Deus, esteve fazendo com que a luz do Evangelho brilhasse no meu coração e que eu tivesse a minha visão espiritual retomada. Eu estava cego, mas agora eu vejo. Eu estava perdido, mas eu fui achado. Eu estava morto, mas agora eu tenho a vida de Deus. O Senhor quer que nós, meus irmãos, estejamos lançando mão da nossa fé, dessa fé que nos conduz a tirarmos a nossa capa da religiosidade, capa da pobreza espiritual, capa da desesperança, capa da ausência de fé. O Senhor quer que nós estejamos arrancando a nossa capa para estarmos indo ao encontro dele, e nesse encontro com Jesus, tendo recebido a sua bênção, o seu milagre, recebido a visão, recebido aquilo que nós temos clamado a Jesus, nós devemos segui-lo glorificando a Deus, bendizendo a Deus, enaltecendo o nome de Deus, porque sabemos que nós fomos chamados para servirmos a Deus com inteireza de coração, de toda a nossa alma, com toda expressão de louvor. Aliás, a Bíblia nos diz, inclusive, de um rei, no livro de Atos, que por não ter dado glórias a Deus, ele foi devorado por bichos. E há muitas pessoas que, pelo fato de não reconhecerem os feitos de Deus, estão sendo devoradas, estão morrendo. Mas nós, como igreja do Senhor, como povo de Deus, após recebermos a nossa visão espiritual, após compreendermos que a esperança real está no nosso coração, que Jesus operou um milagre na enfermidade espiritual que existia sobre nós, e bem como repreendeu os demônios que nos influenciavam, que faziam com que nós estivéssemos andando na contramão de Deus. Esse Jesus que operou um milagre, nos trazendo vida, porque estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, esse Jesus, ele tem que ser glorificado por nós. Esta é a lição que nós aprendemos, extraída do cego Bartimeu. Primeira mão, estava ali, cego, mendigo, à margem, à beira do caminho. É o retrato do mundo de hoje, um mundo cego, um mundo pobre espiritualmente, um mundo que está à margem do caminho, à beira do caminho, cheio de desilusão, cheio de agonia, cheio de tristeza, depressão, uma série de fatores. E nós temos também a representação de Bartimeu, que nos conduz ao exercício da nossa fé, aclamarmos a Jesus mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vamos vencer. Quantas vozes nós temos ouvido atualmente, quantas mensagens diabólicas, quantas mensagens que não trazem conforto para a nossa alma. Os meios de comunicação, sabe, nós encontramos assim tantas mensagens, tantas vozes, muitas vozes nos calando, querendo fazer calar, como estavam ali aqueles homens repreendendo o cego Bartimeu. Mas a lição de cego Bartimeu nos mostra que nós não podemos nos reprimir diante das muitas vozes, e não podemos nos calar em hipótese alguma. Não podemos nos acovardar diante daqueles que querem nos reprimir. E para isso você tem que clamar mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se há alguma coisa que está lhe reprimindo, lhe trazendo desconforto, tristeza, sabe, em nome de Jesus, supera essas vozes, supera esses algozes que querem nos fazer calar. Supere clamando pela misericórdia, pela compaixão de Jesus. Senhor, tenha misericórdia de mim. E o resultado não será outro, a não ser ouvirmos o supremo pastor das nossas almas verdadeiramente dizer assim: chamai.
E aqueles que querem nos reprimir, eles serão obrigados a dizerem: olha, levanta-te, tenha bom ânimo, o mestre te chama. E nós vamos ouvir, assim como lá no passado, Deus perguntou para Salomão o que ele gostaria de receber. Salomão respondeu: eu quero sabedoria. Assim como Elias perguntou para o seu servo Eliseu o que ele gostaria de receber, Eliseu disse assim: eu quero porção dobrada do Espírito. Jesus chega então para Bartimeu e pergunta: o que queres que te faça? E ele vai dizer a Jesus: Senhor, que eu torne a ver. De qual maneira, meus amados irmãos, nós estaremos ouvindo o chamado de Jesus, nos perguntando: o que queres que eu te faça? O que você quer que Jesus esteja fazendo? E em face ao que ele fará, nós devemos ser tomados pela postura de Bartimeu, após ter restaurado a sua visão. Ao ter a sua visão restaurada, ele poderia ter ido em outro rumo, em outra direção. Ele poderia buscar ir para bem distante do Senhor. Aliás, é o que muitos fazem nos dias de hoje. Há muitas pessoas que, em face dos seus problemas, das suas lutas, das suas dificuldades, elas clamam ao Senhor, e Jesus, usando de misericórdia, as abençoa, e tais pessoas, elas viram as costas para Jesus, porque elas queriam apenas a bênção. Mas aqui não. Bartimeu agora, tendo a sua visão restaurada, ele segue a Jesus, ele caminha com Jesus. Não apenas caminhou com Jesus, mas ele caminhou com Jesus agora. Esse ato dele caminhar com Jesus, glorificando a Deus, significa, meus amados irmãos, agora um homem que estava com seu coração recheado de uma viva esperança, de confiança, de segurança. Por isso que ele caminhou ali, seguia Jesus, glorificando a Deus. Nós glorificamos ao Senhor porque nós sabemos em quem nós temos crido. Amém? Não vamos, meus amados, embarcar com o mundo na murmuração, na reclamação, dirigindo palavras, meus irmãos, sabe, que contrapõem a nossa fé, mas vamos seguir a Jesus glorificando a Deus, porque agora nós podemos ver, temos contemplado as maravilhas do Senhor, o que Deus tem feito nas nossas vidas. Apesar do deserto que o mundo se encontra, Deus supre as nossas necessidades. Apesar, meus amados irmãos, do que nós estamos vivendo nos dias de hoje, de uma forma ou de outra, eu consigo ouvir o salmista dizendo: fui moço e agora sou velho, porém nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Amém? Você também consegue ouvir? Eu fui moço e agora sou velho, porém nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Também consigo ouvir a voz do Senhor, aquela voz que chamou ali o cego Bartimeu, dando-lhe a visão. Eu consigo ouvir a voz do Senhor Jesus me dizendo: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas Senhor, está difícil. Ele não disse que seria fácil. Mas Senhor, eu não vou conseguir. Ele não disse que você não iria conseguir. Pelo contrário, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós também podemos vencer. Que Deus em Cristo Jesus esteja nos abençoando. Vamos, meus amados, exercer a nossa fé, deixar qualquer capa que queira nos dominar nesse momento, de murmuração, de reclamação, a capa da desesperança. Vamos deixar essa capa e vamos ao encontro de Jesus, porque nós temos a visão, e vamos seguir a Jesus, glorificando a Deus, renunciando a nós mesmos. Vamos seguir a Jesus, porque agora esse ex-cego, ele se esconde em Jesus. Se ele estava à beira do caminho, o texto conclui-se dizendo agora que ele seguia a Jesus estrada fora. Ele seguia a Jesus, saiu de onde estava. A presença do Senhor faz isso conosco, nos tira de onde nós nos encontramos e nos leva para um patamar diferenciado, nos tira do vale e nos coloca no topo, nos tira da condenação e nos traz a liberdade, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Amém? Vamos clamar a Jesus. Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, tenha misericórdia de mim. Que Deus esteja abençoando a sua vida.
que nessa noite você possa clamar, colocar um propósito no seu coração de continuar clamando a Jesus. Amém? Já temos a nossa visão espiritual aberta pelo Senhor, já temos a luz do Evangelho brilhando nos nossos corações, e nós devemos agora fazer como cego Bartimeu, este ex-cego Bartimeu. Devemos seguir a Jesus, glorificando a Deus, bendizendo a Deus, porque o que Deus tem efetuado nas nossas vidas é sobremodo excelente, é sobremodo maravilhoso, é sobremodo, meus amados, grandioso, porque o que Ele tem efetuado nas nossas vidas é a transformação e a certeza de que com Ele nós venceremos, com Ele nós estaremos rompendo com todos os obstáculos, vamos transpor os montes, porque assim que nos diz o salmista: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, amém? Vamos orar ao Senhor. Você tem motivos para estar falando com Deus? Vamos falar com o nosso Deus nessa noite? Vamos? Se você quiser falar conosco, nós temos nosso WhatsApp 991350041, ou por e-mail pr.ismaelmarinho@hotmail.com, ou no Instagram, ou então no Facebook ou no YouTube. Então você pode estar entrando em contato conosco. Será um prazer ouvir a sua experiência, o que Deus tem feito na sua vida nesse tempo de pandemia. Com certeza Deus tem trazido conforto para o seu coração, amém? Feche os seus olhos agora, se você tem condições de fazer isso, né? Então minha esposa está mandando aí no Facebook, pr.ismaelmarinho@.com. Então você pode estar tendo acesso a nós através da nossa rede social. Vamos falar com Deus? Amém? Deus amado, em nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, nesse momento colocar os nossos irmãos em Cristo, queremos colocar, Deus, as pessoas que estão sintonizadas conosco aqui no Facebook, diante do Senhor, e bem como aquelas que terão acesso a esta reflexão, ó Deus, posteriormente, ó Deus, a esta gravação, Senhor. Esteja abençoando, tocando em cada vida, em cada coração, trazendo paz, trazendo conforto, trazendo esperança. Meu Deus, nós sabemos que o Senhor é o Deus que age na enfermidade, é o Deus que age na morte, é o Deus que age na natureza. O Senhor é o Deus que age, ó Deus, em todas as áreas, ó Pai amado, das nossas vidas. E nesse momento, Deus, eu coloco, ó Deus, esse irmão, esta irmã que ora comigo agora, diante do Senhor, eu abençoo agora, coloco diante do Senhor e abençoo agora, ó Deus, em nome de Jesus. Tu sabes a real necessidade do teu filho e da tua filha, Deus. Se é enfermidade, ó Deus, o Senhor é o Deus presente, mas também o Senhor é o Deus da distância. Toca nesse corpo, Deus, toca na pele, toca na carne, toca nos nervos, toca nos ossos, toca nos glóbulos brancos, toca nos glóbulos vermelhos, toca, ó Deus, em cada célula desse corpo, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Pai, desde uma dor de cabeça, ó Deus, a um câncer, ó Deus amado, esteja extirpando agora desse corpo, Deus. Deus, basta uma palavra do Senhor. O Senhor é poderoso para, ó Deus, surpreender a medicina, para fazer aquilo que é impossível para nós. Por isso nós submetemos agora o corpo desse que está enfermo diante do Senhor. Deus, em nome de Jesus, se está acamado, se está hospitalizado, se encontra, Deus, agora em casa, ó Deus, doente, toca, Deus, e arranca toda enfermidade em nome de Jesus. Se há alguma opressão maligna, Deus, trazendo uma tristeza sem fundamento, uma angústia terrível, meu Deus, toca agora, ó Deus, esteja repreendendo, ó Deus, toda influência maligna, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Ó Deus, nós repreendemos agora, que saia em disparada agora toda ação demoníaca, todo dardo inflamado do diabo, toda seta maligna, ó Deus, que toda arma forjada no inferno seja quebrada agora em nome de Jesus. Senhor, nós ministramos agora
ó Deus, libertação total. Se alguém, ó Deus, tendo acesso a essa gravação nesse momento ou posteriormente, que se encontra aprisionado no vício das drogas, da bebida, meu Deus, em nome de Jesus, ou em outros vícios, ó Pai, Deus, nós ministramos agora libertação para esta pessoa que deseja ser liberta, que deseja ter uma vida modificada. Nós ministramos agora libertação, porque está escrito na Tua palavra que Jesus se manifestou para desfazer as obras das trevas. Jesus se manifestou, ó Deus, para trazer libertação aos oprimidos, para pôr em liberdade os cativos. Por isso nós abençoamos agora, Deus, essas pessoas que se encontram agora, Deus, ao lado, ó Deus, à margem do caminho, à beira do caminho, ó Deus, ó Pai, deprimidas, angustiadas, fique livre agora em nome de Jesus. Senhor, se há algum desajuste familiar, ó Deus, se há, ó Deus, um peso ruim dentro das casas, das famílias, em decorrência, Deus amado, dessa pandemia, meu Deus, em nome de Jesus, sabemos que as famílias estão tendo que se ajustarem, estão tendo que se adequarem, ó Deus, ó Pai, ó Deus, nessa nova modalidade que estamos vivendo, nós sabemos que é um desafio, precisamos nos reencontrar, ó Deus, em nome de Jesus, todo oportunismo de Satanás, para gerar desconforto nas famílias, desconforto nas casas, Deus, brigas, contendas, ó Deus, nós repreendemos agora, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, e que nesta casa haja respeito mútuo, haja amor, haja carinho, haja compreensão, haja comunicação, haja perdão, em nome de Jesus. Senhor, gera leveza dentro das casas, gera leveza nos corações, gera leveza nas nossas almas, gera leveza na igreja, gera leveza, Pai, ó Deus, na nossa sociedade, ó Deus, massacrada, ó Deus, e com interesses públicos escusos muitas vezes. Deus, nós não sabemos com exatidão, ó Deus, o que cerca, o que está por trás, ó Deus, do coronavírus, dessa pandemia, ó Deus, que tem sido real, mas nós não sabemos, ó Pai, politicamente o que está por trás, ó Deus, do que tem acontecido no mundo, mas Tu sabes, ó Deus, a história está nas Tuas mãos, e nós queremos colocar, Deus amado, as nossas vidas, os cidadãos, as pessoas diante do Senhor, aquelas que estão desempregadas, aquelas que estão, ó Deus, passando por dificuldades nas suas empresas. Deus, colocamos, ó Deus, diante do Senhor. Deus, nós ministramos aqui, falamos que o Senhor tem poder sobre a natureza, em nome de Jesus, ó Pai, Tu podes fazer com que, ó Deus, o coronavírus, ó Pai, seja, ó Deus, detido pela ação do Senhor, pelo poder do Senhor. E é por isso que nós oramos ao Senhor nessa noite, colocando tudo nas Tuas mãos, e abençoamos cada vida, abençoamos a nossa nação, abençoamos as empresas, abençoamos os agentes de saúde, abençoamos os alunos que estão em suas casas agora, passando também pelo aprendizado online, colocamos as faculdades, as escolas diante do Senhor, os professores, colocamos todos diante do Senhor, e nós abençoamos nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém, amém. Tome posse da bênção de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Nós estamos chegando ao final de mais uma live, e eu gostaria que você citasse comigo a bênção apostólica. Você cristão, você sabe qual é a bênção apostólica? Então eu queria que você falasse comigo o seguinte, diga comigo assim: que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Senhor Espírito Santo seja com todos nós, hoje e para todos sempre, amém e amém. Que a paz do Senhor esteja em cada coração, e até quinta-feira em uma outra live que nós vamos fazer, se Deus assim nos permitir. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.